Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador. Olá, boa noite. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025. O Jornal da Alterosa, edição regional, está no ar. Quase 9 mil títulos de eleitor foram cancelados em Juiz de Fora. Quem tiver o título cancelado não pode votar, assumir cargos públicos, renovar documentos e obter passaporte. A dona Martelena compareceu na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Juiz de Fora para regularizar a situação do título eleitoral dela que foi cancelado. Ela diz que quer colocar o documento em dia para poder exercer o direito de votar. Na outra votação eu voltei da primeira vez, mas aí como eu caí de 14 escadas, né, e levei 9 pontos na testa, eu não pude voltar. E nisso aí eu fui deixando e passou do prazo, né? E quando eu vim aqui tirar a outra via, aí passou do tempo do pagamento, eu não consegui pagar. E aí o título foi cancelado? Foi cancelado. E hoje eu estou aqui novamente para ver se eles me dão uma oposição, né? Como eu posso resolver isso. 8.944 títulos foram cancelados em Juiz de Fora em razão de ausência a 3 eleições consecutivas, sem apresentar justificativa nem pagar as multas referentes aos 3 últimos turnos de votação. Esse número representa 2,2% dos eleitores. Enquanto não há filas de atendimento, regularize o quanto antes a sua situação. Afinal de contas, no estado de Minas Gerais, mais de 90 mil títulos foram cancelados, o que representa quase 3% do total de eleitores aptos a votar. Esse analista judiciário do TRE explica como regularizar a situação em casos de cancelamento do título. A primeira coisa que é bom saber, o eleitor saber, é se ele tem biometria ou não tem biometria. O eleitor que não tem biometria, obrigatoriamente, ele tem que comparecer presencialmente a um cartório eleitoral, horário de meio-dia às 17, portando documento de identidade e comprovante de residência, e aí a gente faz essa regularização, ele deixa de estar cancelado, faz a coleta biométrica e fica regular. Se ele já tem biometria, ele pode fazer isso pelo site do TSE, em autoatendimento, ele pode digitar no Google lá, autoatendimento TSE, e aí lá tem a opção título eleitoral e tem a opção lá dentro de título eleitoral para ele regularizar a sua situação, ele pode fazer diretamente por lá. De todo modo, tendo ou não tendo, há essa opção do eleitor comparecer presencialmente para fazer essa regularização. Eduardo explica ainda as consequências do cancelamento do título de eleitor. O eleitor que está com o título cancelado, a primeira consequência é que ele não vota, né? Enquanto ele não regularizar a sua situação, ele não pode votar. Mas, além disso, existem outras consequências, como impedimento para tirar o passaporte, impedimento para matrícula em instituição de ensino, impedimento para fazer empréstimos públicos, enfim, existe uma série de consequências. Por isso é importante que o eleitor consulte sua situação eleitoral, veja se está irregular, se não está cancelado, se está quite, e caso não esteja, procure justiça eleitoral. Está em fase adiantada de discussões no Congresso Nacional o projeto de lei que propõe ampla reforma no Código Civil Brasileiro, com a modificação de 1.122 dos 2.046 artigos da legislação vigente desde 2002. A proposta atualmente em trâmite no Senado Federal propõe alteração de diversas esferas do direito civil. As normas que regem as relações privadas entre os cidadãos, desde contratos e propriedade até questões familiares e sucessórias. A advogada Carla Fortuna, especialista em direito civil, explica mais sobre o assunto e o que pode mudar na sua vida. Bom, entre as principais propostas de mudanças está uma transformação significativa no direito das famílias onde eu atuo. O projeto ele reconhece, por exemplo, expressamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo, algo que hoje é assegurado apenas por decisões dos tribunais, mas que carece de uma previsão legal direta. Isso, a meu ver, é um avanço importantíssimo em termos de segurança jurídica e igualdade. Outro ponto marcante que eu considero é a equiparação quase total entre a união estável e o casamento. O que significa isso? Que os direitos e deveres dos conviventes, inclusive esse termo que será oficialmente adotado, serão praticamente os mesmos dos cônjuges. Isso inclui partilha de bens, guarda dos filhos, divisão de despesas e até mesmo guarda compartilhada de animais de estimação. Inclusive, hoje temos entendimentos a esse respeito, não temos uma lei específica, então é uma mudança bem significativa. Além disso, quem vive em união estável deixará de ser considerado solteiro nos documentos civis.
O estado civil do convivente passará a constar em certidões, registros oficiais, preenchendo inclusive uma lacuna histórica, eliminando a chamada zona cinzenta entre o ser casado ou ser solteiro. A Fundação Hospitalar de Minas Gerais, a FHEMIG, vinculada ao governo de Minas, anunciou uma mudança na direção do Hospital Dr. João Penido, em Juiz de Fora. O diretor Daniel Ortiz Mioto, diretor do hospital desde janeiro de 2017, foi exonerado na última sexta-feira em decisão publicada no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais. Em seu lugar, foi escolhido o fisioterapeuta Adelton Andrade Barbosa, de 44 anos, que é de Ubá e tem residência em Tocantins, na zona da Mata Mineira. Adelton atuou como fisioterapeuta efetivo na Prefeitura de Tocantins e na FHEMIG, também como professor na Unipac, em Ubá, e diretor da Casa de Saúde Padre Damião. Ele é pós-graduado em Gestão Pública de Organizações de Saúde pela UFJF em 2014. Uma carreta carregada com bobinas de arame tombou hoje no início da manhã na BR-040 em Ressaquinha. O motorista foi encaminhado ao hospital pela EPR Via Mineira. O trânsito precisou ser desviado nos dois sentidos. E uma caminhonete atropelou uma motociclista na Avenida Pedro Paulo, em São João del Rei. A batida foi no cruzamento da Praça Pedro Paulo com Rua Virgílio Carraza. Segundo a Polícia Militar, o motorista da caminhonete desrespeita a sinalização de pare, segue no cruzamento e atropela a motociclista. A motocicleta ainda bate no carro de cor vermelha parado no cruzamento. Ainda de acordo com a Polícia Militar, a motociclista de 47 anos foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Misericórdia. Segundo a PM, estava inconsciente durante o procedimento médico. Não conseguimos atualizar o estado de saúde da vítima. A motocicleta ficou bastante quebrada, sob cuidados do motorista da caminhonete. Os outros dois veículos também ficaram danificados. Uma carreta fez L na pista e bateu de frente em um ônibus ontem à noite na BR-116 em Muriaé. O motorista do ônibus, de 40 anos, ficou preso às ferragens e sofreu fratura exposta nas duas pernas. Outras duas vítimas, uma mulher de 42 anos e a mãe, pularam a janela do ônibus e sofreram ferimentos leves, de acordo com o SAMU. O motorista e a mulher foram encaminhados ao Hospital São Paulo. Ao todo, segundo a PRF, eram 43 passageiros e o motorista. Ainda de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta perdeu o controle em uma curva, deu L e bateu de frente com o ônibus, que estava no sentido contrário. O motorista da carreta não ficou ferido. Infelizmente, a gente constatou uma colisão frontal entre um ônibus da empresa Contígio, que se deslocava sentido Bahia, tendo saído de São Paulo, com uma carreta que ia sentido Laranjal. A pista foi liberada por volta das 3 da manhã, após a Eco Rio Minas remover o transporte coletivo e a carreta. Cuidado, pessoal. O trecho aqui todo mundo sabe, no Barreiro, uma curva muito difícil, choveu. Toda vez que chove, tirar o pé do acelerador. Entre 9 e 10 horas cai um temporal aqui na região, então fica um quiabo aí o asfalto, né? Então muito cuidado, pessoal. A gente ainda teve um milagre hoje aqui, não houve óbito. Graças a Deus. Então a Polícia Rodoviária Federal está sempre aqui para poder dar esse alerta. Dirigir com mais atenção, observar o veículo, se está tudo ok, parte mecânica e etc. E estando com a sua família ou não, o pessoal te espera em casa. Atenção, pessoal. O governo de Minas lançou um programa de infraestrutura para estimular o turismo no estado e recuperar 35 rodovias que cortam Minas Gerais. Algumas obras já foram iniciadas e outras estão prontas para sair do papel, segundo os representantes do governo de Minas. Serão cerca de 1.300 quilômetros de revitalização viária, envolvendo melhoria de pistas e duplicação de estradas. Segundo o secretário de Estado de Infraestrutura, o foco principal é melhorar os acessos a destinos estratégicos no interior do estado. O programa prevê um investimento de cerca de R$1,5 bilhão em obras por 35 rodovias que cortam o estado. O objetivo é atrair mais visitantes e impulsionar a economia local. 26 regiões serão beneficiadas ao todo pelo programa.
A ligação para Ouro Preto, a BR-356, né, que vai ser totalmente duplicada. No sul de Minas, investimentos relevantes também, né, nos acessos a Monte Verde, Camanducaia, Gonçalves, também cidades que têm um grande potencial turístico. Né, no norte do estado, na construção das pontes, né, Ponte de Manga, Ponte do São Francisco. E algumas obras já estão em fase final, né, já estão sendo concluídas, tem obra que vai ficar pronta ainda no mês de junho. Esse é um programa contínuo, né, a percepção vai ser imediata para alguns destinos já. O programa aposta no potencial histórico do estado, que recebeu em 2024 cerca de 32 milhões de visitantes. Mais de 78% desses turistas que vêm a Minas vêm via terrestre. Então, nada mais justo e natural que o governo entendesse esse movimento do próprio mercado e concentrasse seu investimento também nessa vertente que há de se falar que é a fortaleza da economia sustentável do nosso estado. Voltamos na sequência com mais informações aqui no Jornal da Alterosa. Até já. Foi aprovado em caráter de urgência na Câmara Municipal de Ubá o projeto de lei que proíbe o ingresso de resíduos sólidos de outros municípios para tratamento e destinação em aterro sanitário localizado no município. Ou seja, agora está vedado que Ubá receba lixo de outras cidades da região, como previa a possibilidade de instalação de um aterro sanitário regional. A lei também proíbe a implantação de aterros sanitários a menos de 1.000 metros de núcleos populacionais urbanos ou rurais consolidados. Segundo o autor do projeto, o vereador André Alves, o objetivo é garantir a preservação do meio ambiente e da saúde pública. Projeto aprovado por unanimidade. Por quê? Nós vamos ver que ali tem uma grande bacia hidrográfica. É até exagero da minha parte, pode parecer exagero, mas não é. Nós vamos ver espelhos d'água ali, nós vamos ver muita água naquele local onde eles querem. Atualmente, o lixo gerado em Ubá é encaminhado para um aterro regional localizado em Juiz de Fora. Em nota, a Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEAM, informou que até o momento não há nenhum pedido de licenciamento ambiental em análise para a instalação de aterro sanitário em Ubá. A Prefeitura de Ubá também emitiu nota esclarecendo que não existe qualquer projeto de implantação ou previsão orçamentária para a construção de aterro sanitário no município. A administração municipal reforçou ainda o compromisso com a destinação adequada dos resíduos sólidos em conformidade com a legislação ambiental e destacou que mantém diálogo aberto com os órgãos de controle. O prefeito de Rosário da Limeira, Cristóvão Gonzaga, e o vice-prefeito Dalberto Luiz Gomes tiveram seus mandatos mantidos após decisão do juiz eleitoral Maurício José Machado Pirozzi, que julgou improcedentes os pedidos de cassação. Na sentença, o juiz reforçou o respeito ao voto popular e aos princípios democráticos, afirmando que apenas irregularidades graves, comprovadas de forma clara e robusta, poderiam justificar a perda do mandato. Com a decisão, os gestores seguem à frente da administração municipal, dando continuidade aos projetos e compromissos assumidos com a população de Rosário da Limeira. Em períodos de dias mais frios, aumentam os riscos de AVC e infarto. O seu João Gilberto tem 64 anos de idade. Há 3 anos ele teve um mal-estar enquanto dirigia. Foi quando ele descobriu um diagnóstico de acidente vascular cerebral, o AVC. Na surpresa, estava dirigindo, comecei a sentir mal, perdi o controle do carro, consegui parar o veículo, né? Mas muita dor de cabeça na sequência, dor na nuca e um mal-estar geral no corpo em si. Então, me procurei imediatamente apoio médico, socorro médico, e houve o diagnóstico do princípio de AVC de fato. Desde então, ele segue em tratamento. Hoje ele está bem, sem sintomas, e não teve mais AVC ou outras complicações. Dia a dia, pela manhã, na hora do almoço, à tarde, à noite, ou seja, atenção total durante o tempo todo, né, para não ter surpresa. De acordo com o Instituto Nacional de Cardiologia, em períodos mais frios existe um aumento de cerca de 30% nas incidências dos casos de acidente vascular cerebral e infarto agudo do miocárdio. Essa médica cardiologista explica que isso acontece porque o frio provoca vasoconstrição e estreitamento dos vasos sanguíneos, algo que pode elevar a pressão arterial e aumentar a sobrecarga cardíaca.
durante esse período do ano, principalmente quando as temperaturas estão abaixo dos 14 graus, a gente tem estatisticamente esse aumento de 30%, né, do risco de aumento do infarto AVC. Isso ocorre porque o nosso corpo, para manter a nossa temperatura corporal em dias frios, ele faz uma vasoconstrição dos vasos sanguíneos, isso aumenta a nossa pressão arterial e ocorre um maior risco de ruptura das placas de gordura, que são as placas de ateroma, causando assim um infarto ou AVC. A médica destaca que alguns cuidados são essenciais para evitar esses tipos de incidências. Principalmente as populações de risco, que são os pacientes hipertensos e diabéticos, manter um bom controle das comorbidades, que é da pressão alta e do diabetes, e todos os pacientes, principalmente do grupo de risco idosos, manter-se bem aquecido e evitar choque térmico. A principal diferença entre AVC e infarto é a localização e o tipo de vaso sanguíneo afetado. O infarto afeta o coração com a interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias que nutrem o músculo cardíaco, enquanto o AVC afeta o cérebro com a interrupção do fluxo sanguíneo nas artérias que nutrem o cérebro. O levantamento rápido de índice para a Aedes aegypti, o LIRA, realizado recentemente em Leopoldina, apontou que o município está com um índice de 2,3, o que representa médio risco para a transmissão de doenças como dengue, zika e chikungunya. O resultado acende um alerta para a necessidade de intensificar as ações de prevenção e mobilizar toda a população no combate ao mosquito. De acordo com os dados apurados pela Prefeitura, mais de 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das residências, o que reforça a importância da colaboração dos moradores na eliminação de criadouros. O principal tipo de criadouro identificado foi o depósito tipo B, que são pequenos objetos com acúmulo de água parada, como pratinhos de planta, baldes, garrafas, tampas, vasos e similares. Diante do cenário, o setor de endemias da Prefeitura de Leopoldina tem promovido uma série de ações para conter a proliferação do mosquito e conscientizar a população. Além das visitas domiciliares, mutirões de limpeza e orientações educativas, uma campanha de comunicação foi lançada com a instalação de um outdoor na região central da cidade com uma mensagem direta à comunidade. A prevenção é a melhor forma de combater o Aedes aegypti. A Prefeitura de Leopoldina reforça ainda que o combate ao mosquito é responsabilidade de todos e a participação da população é essencial para vencer essa guerra contra o mosquito. Olha, e a Polícia Militar do Meio Ambiente flagrou um desmatamento ilegal de mais de 30 hectares de vegetação nativa em Santo Antônio do Aventureiro, na zona da Mata Mineira. A fiscalização ocorreu na zona rural do município. Segundo a corporação, foram identificadas 2 áreas desmatadas, totalizando aproximadamente 30 hectares de floresta, pertencente ao bioma Mata Atlântica e em estágio médio de regeneração. O desmate estava sendo realizado sem qualquer tipo de licenciamento ambiental. No local, os militares encontraram 2 tratores em operação, um de esteira, responsável pela derrubada das árvores, e outro de pneu, utilizado para arrastar e enfileirar o material lenhoso. As máquinas foram apreendidas. Ainda de acordo com a PM, o proprietário da área, de 31 anos, e os operadores dos tratores, de 35 e 53 anos, foram conduzidos pelas autoridades. O caso será encaminhado aos órgãos ambientais competentes para as providências legais. E assim a gente encerra esta edição. Voltamos a nos falar amanhã, às 6:50 da noite, aqui no Jornal da Alterosa, edição regional. Boa noite e até lá. Jornal da Alterosa, edição regional. Oferecimento Virtual Telecom. Bora conectar com a melhor internet da região. Sinteac, compromisso com o trabalhador.